Faz 7 dias que os corpos do Romiuk, da Flaviana e do Juan foram encontrados nessa estrada de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Desde então, nós acompanhamos de perto, e vocês sabem disso, todos os detalhes sobre essa história que a cada programa, que a cada depoimento, que a cada prisão, que a cada dia nos deixa mais indignados, perplexos e longe de acreditar que uma filha, juntamente com uma mulher, a qual ela casou, que nós descobrimos hoje. Casou em janeiro. Casou em janeiro. Você vai ver agora, passo a passo, as reviravoltas desta tragédia familiar. Nós preparamos uma reportagem especial com a trajetória deste caso que agora não choca São Paulo, mas um país inteiro. 28 de janeiro de 2020. Os bombeiros são chamados para uma ocorrência de um carro que pega fogo numa estrada de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 3 pessoas são encontradas carbonizadas no porta-malas. Vamos agora para São Bernardo do Campo. 3 corpos, mistério aqui em São Paulo. Queimaram os corpos tudo dentro de um carro. Torrou o carro, os corpos. Foi hoje, de madrugada, em São Bernardo do Campo. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia descobre a identidade das vítimas. Flaviana, de 40 anos, o marido Romiuk, de 44, e o filho mais novo do casal, Juan, de 15. A filha, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a namorada dela, Karina Ramos, de 26, são ouvidas no setor de homicídios. Foi a partir daí que o mistério começou. Quem esteve aqui, nesta área de mata, para se livrar dos corpos de pai, mãe e filho? Quem matou a família e por qual motivo? Ana Flávia disse que os pais foram mortos por causa da dívida com um agiota. Mas no dia 29 de janeiro, ela e a namorada acabaram presas. A polícia diz que encontrou contradições nos depoimentos prestados. No telão nosso aqui as contradições. Me dá aqui, Caio, por favor. 1h23. Vamos lá. Aqui, Renato. Vamos lá. Primeiro ponto, para discutir com você. O horário da chegada de Karina à casa da família. Pois é. Isso aqui é super interessante, porque assim, a Karina disse que ficou trancada em casa, que estava sem a chave. Isso. E a polícia descobriu que é mentira, por quê? Porque ela foi vista entrando no condomínio e andando no condomínio com o celular. As imagens das câmeras de segurança foram essenciais para a investigação. Elas mostram o carro de Ana Flávia saindo e entrando 4 vezes do condomínio, entre 6h16 e 1h15 da manhã. Repare em um dos momentos. Quando o carro chega, 4 pessoas aparecem sentadas juntas. Às 9h04, quando o carro deixa o local, Karina vai atrás a pé. Ela atravessa a rua e entra no veículo do lado de fora. Imagens do lado de fora do condomínio mostram também Karina, dessa vez com um moletom preto. Ela fala com alguém ao celular, anda de um lado para o outro e coloca a mão na cabeça. Com quem Karina conversava? Por que ela estava tão aflita? As investigações seguem para tentar descobrir essa história. Quem são os outros envolvidos nesta tragédia, né? Nesta covardia coletiva que foi feita com essa família inteira, uma família inteira dizimada? Aí você olha para o rosto dessas, você olha para as duas aqui, você acha que elas, se elas não planejaram a morte, mas elas deram a ideia do assalto ou da, completamente, ou da entrada. Não, elas deram a ideia de tudo, só que chegou na hora alguém que falou, vamos fazer o seguinte, matar todo mundo, porque não tem testemunha, não tem nada, e elas concordaram. No dia 30 de janeiro, a Justiça de São Paulo decreta a prisão temporária de 30 dias de Ana Flávia e Karina. Um homem suspeito de ajudar no crime é identificado pela polícia. No dia 31, Ana Flávia e Karina deixam a delegacia de São Bernardo, onde estavam presas, e são levadas para o Instituto Médico Legal. Depois do exame de corpo de delito, o casal presta depoimento. No dia 1º de fevereiro, uma perícia complementar foi realizada na casa das vítimas. Lá é encontrado sangue na escada, nas roupas e na máquina de lavar. A polícia continua a fazer diligências para encontrar outros possíveis envolvidos no crime. O casal presta novo depoimento à polícia. Uma imagem chama a atenção. A avó materna de Ana Flávia fica frente a frente com a neta.
pagar essa condenada! Monstra! Justiça! Monstra! Monstra! Você vai pagar! Justiça, sua bandida! Na noite do dia 3 de fevereiro, Karina muda a versão sobre o crime. Aponta um primo como um dos assassinos. Ele já está preso. Agora, pelo menos mais 2 suspeitos são procurados pela polícia. Mas o envolvimento de mais uma pessoa no crime ainda não foi descartada. Atenção, a Miri agora vai nos dar uma informação. Miri, você passou agora há pouco a notícia de que tem duas pessoas sendo ouvidas. Me parece que uma foi liberada e a outra continua presa. Abrindo aqui o link da Miri, não dá para imaginar, a gente fica olhando aqui até que ponto. E a imprensa, todo mundo, né, de olho na notícia, 1h46. Miri, uma pessoa foi liberada e depois de ser ouvida aí, Miri, é isso? Geraldo, acaba de chegar a informação para nós, tem um produtor nosso no Fórum de Santo André. E as 2 pessoas que saíram daqui do COI detidas participaram de uma audiência de custódia. Dessas 2 pessoas, apenas uma ficou presa. O primeiro nome dele seria Guilherme. Ele e a esposa teriam sido levados para essa audiência de custódia porque na casa deles teriam sido encontrados objetos, fruto do assalto que aconteceu na casa da família. Ou seja, eles teriam, não se sabe ainda se vão ser enquadrados por receptação ou se de fato participaram do assalto que terminou na morte da família, mas fato é que a polícia encontrou com eles objetos. A gente está tentando descobrir quais são esses objetos. Nós sabemos que levaram a TV, levaram também uma arma que o Romulo que tinha e agora a gente está tentando descobrir quais são esses objetos e qual é a participação desse rapaz no crime, Geraldo. A pergunta e o nosso pensamento não está tão distante não, tão louco não. E a nossa pergunta agora, né, Renata? De todas, do pai, do filho, da mãe, se eles foram quando os corpos foram carbonizados, se eles realmente todos estavam, pelo menos o menino, pelo que depoimento a gente sabe, mas para uma dúvida agora principalmente sobre a mãe, se quando o corpo foi carbonizado, os corpos carbonizados estavam vivos. Não, só que agora com a prisão do Juliano fica mais fácil para a polícia agora esclarecer uma série de coisas, a partir do tanto que ele... Porque ele vai ser ouvido outras vezes, ele não ficou só nesse depoimento. E ele vai indicar para saber se tem mais gente ou não, apesar dele ser experiente em cadeia, mas vai chegar numa hora que ele não vai conseguir segurar. Ele não dá para segurar, o cara não aguenta. Vai ter que apontar os cúmplices, além das 2, vai ter que apontar os cúmplices. Então, para a justiça liberar essa mulher, que era um casal que foi levado, para a justiça liberar a mulher é porque o juiz chegou à conclusão de que ela não tinha nada com a história. Bem, sim, ficou preso o homem porque ele tinha esses objetos todos. Mas o Juliano ainda vai, porque assim, o que acontece? Num primeiro momento ele contou uma história. Tem 2 pessoas presas envolvidas, elas estão presas. Mas tem mais gente, eu acredito, em liberdade. E com o depoimento dele, a história dele agora é apurada pela polícia, sim, dentro das provas que ele está falando. E aí vai chamar de novo as 2. Vem cá, agora o Juliano falou, Karina, Juliano falou isso. Tá, mas e aí? Vou ficar no meu silêncio. Você entendeu, telespectador? Tá, vem o Juliano e as provas da polícia. Aí vem as 2, orientadas por advogado. Não, vamos manter o silêncio. Falo só em juízo. Mas isso vai acontecer, pode acontecer e acontece, e quando terminar o inquérito, na justiça elas vão ter que falar. Pior ainda. Agora, será que tem alguma coisa pior do que elas já fizeram? É um negócio meio maluco, porque não existe mais. Premeditaram, montaram, autorizaram, segundo o Juliano, a matar. Porque para nós agora, o depoimento mais importante e mais forte... É o do Juliano. É o do Juliano, onde ele fala que elas autorizaram... Isso. A matar a morte das 3 pessoas que estavam na casa. Por mais que elas digam que não... Porque assim, o que acontece? Quando você vai à justiça, é diferente. Do juiz, um promotor, o advogado de defesa e o advogado de acusação que está junto com o promotor. E aí se pergunta... E aí, se não for consistente a resposta, e a gente sabe disso, quando você conta a verdade, quando você tem a tua verdade... A justiça sabe, a promotoria entende... E tem os laudos todos, as provas técnicas todas. E tem as provas todas contra
ou as provas a favor. então- A favor da sua verdade, por pior que ela seja. Você imagina, eu queria saber, eu tenho curiosidade de saber a explicação da Karina e da Ana Flávia diante só daquelas imagens todas do carro, vai e volta, vai a pé, fala no telefone. Isso eu até gostaria, porque queria saber o que elas vão dizer diante dessas imagens todas, o que ela vai falar agora aqui, ó, aí, ó. Entrou, abriu, passou o cartão ali, passou pela segunda cancela participação, Renato, é a participação. Agora fica tudo muito mais claro. Esse vai e vem, esse zigue-zague entra e sai, é a grande comprovação do plano da artimanha. Para permitir a entrada das três pessoas, do Juliano e de outras duas. Exatamente. Se existe, eu acredito que existam outras pessoas. Eu também, pelo menos outras duas. Então, tá aí, ó. O que elas vão dizer? Vão explicar o quê? Depois de terem contado, dado duas versões. A primeira do agiota e segundo... Que foi um assalto? Que houve assalto, houve mesmo. Teve, mas o assalto, na verdade, que as duas, juntamente com o primo, planejaram e executaram. Foi premeditado isso. Tudo premeditado. A Miri está me chamando aqui no ponto, parece que tem uma outra informação importante. Oi, Miri, diga. Geraldo, vocês estavam conversando no estúdio sobre a família ter sido morta, né? Carbonizada, ou se eles teriam sido asfixiados, enfim. Me lembrou de um detalhe que o delegado, o Dr. Paul, disse na quinta-feira aqui na coletiva, que os corpos, é claro, foram todos periciados e o perito não conseguiu afirmar com precisão de que os três estavam mortos quando o carro foi incendiado, porque não sobrou nada. Então, assim, eles não conseguiram encontrar resquícios de fuligem no pulmão, nem do pai, nem da mãe, nem do filho. Então, é cruel pensar, mas eles poderiam sim estar vivos. Isso tudo a gente só vai descobrir depois, Geraldo. Bem, olha, obrigado, Miri. A prioridade continua sendo você. Fique ligado aí, qualquer nova informação, você fala e a gente te chama de volta, ok? 1h52. Vou falar uma coisa, é de passar mal. Renato, corta a trilha pra mim. É de passar mal você imaginar a crueldade e até onde vai. Não é a mente humana da filha. E o poder que essa Karina realmente pode ter tido sobre essa moça. Onde passaram juntas a planejar e juntas a executar. Porque você veja que teve, pelo que a Beria disse, pelo que o Juliano disse, houve uma simulação por parte da Ana Flávia no começo. Ela se enquadrou e a Karina, as duas, na hora que eles entraram, como se elas fossem também vítimas. Nós estamos rendidas. Está na cabeça pro pai e pro irmão. Eles que estavam na hora acreditavam que era... Elas também estavam... que estavam assaltos, que estavam na cena, que estava tudo. Isso. Mas minutos depois algo... As coisas apertaram, aí o que disseram? Olha, cofre... Vou ter que matar. Cofre vazio. Já deu errado. A gente não sabe o que aconteceu para terem... a partir do momento que você fala, pode matar... E ela não agiu sozinha. Se pode matar, foi dela. Não, foi de comum acordo ali. E foi da outra. Porque, veja bem, vou voltar a repetir de novo aqui. Se eu não concordo, não é? Eu me vejo acuado numa situação. Assim que eu me livrar de todo mundo, o que eu faço? Eu procuro a polícia. Elas foram dormir. Elas foram comer e foram dormir. Juntas. Essa é a história. Começo, meio e fim.